Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica e na nossa aula de arte de hoje vamos continuar com a nossa saga de conhecer os artistas que trabalham com sustentabilidade, os ecoartistas. E hoje vamos trabalhar o Vicky Muniz. O Vicky Muniz é um artista que nasceu em São Paulo, mas hoje em dia ele é conhecido mundialmente, principalmente por ter feito uma obra de arte chamada Lixo Extraordinário, que virou até um documentário. Essa obra ficou muito famosa por ele ter ido a um lixão, ter fotografado pessoas do lixão e depois orientou a criação de retratos gigantescos, muito grandes, com o lixo, né? O próprio lixo retirado desse local. Então, depois disso, virou até a abertura de uma novela aqui no Brasil. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais desse artista, o que ele fez antes dessa obra do Lixo Extraordinário, como é que ele utilizava não só suportes diferentes, mas como também ele utilizar materialidade diferente. Vamos lá conhecer ele. Vicky Muniz nasceu em São Paulo, dia 20 de dezembro de 1961, e é um importante artista plástico brasileiro, só que atualmente ele mora nos Estados Unidos. E ele foi um artista que experimentou muitas formas de suportes e também e principalmente de materiais na arte. Ele ficou muito conhecido em uma das obras que eu vou mostrar depois para vocês, que virou um documentário, inclusive, e concorreu ao Oscar na época. Então, todas essas formas dele de criação a partir de objetos, a partir de recursos não tão utilizados na arte, tornou ele, este homem, tão conhecido hoje em dia e procurado nesse caminho da arte contemporânea, tá? Então, as obras desse artista são feitas de materiais inusitados, como lixo, restos de demolição e componentes também, como açúcar e chocolate. Aqui, por exemplo, o que nós conseguimos encontrar? Essa é uma obra dele muito famosa na internet e é um personagem, é uma pessoa conhecida. Ele fez o John Lennon, que é um cantor. E qual foi o material que ele utilizou? Vocês conseguem perceber? Bom, ele utilizou aí o café, os grãos de café, que são responsáveis por definir esse contorno, né? E os olhos vão ser xícaras de café, cheias de café. Então ele criou essa peça aí com poucos elementos e elementos bem diferentes do que um artista que a gente estuda está mais acostumado, né? Então ele usou grãos, xícaras, café, materiais diferentes para se criar. E aí ele exibiu essa imagem, né, desse artista de uma forma bem diferente. Aqui um outro exemplo é uma personagem muito conhecida de vocês, que é a Mona Lisa, mas ela não tá nada feita parecida com o que o Leonardo da Vinci fez, né? Nessa daí, o Muniz, ele recriou, fez uma releitura dessa obra do Da Vinci, mas usando elementos diferentes, que na verdade é geleia de uva e manteiga de amendoim, tá? Então ele utilizou essas duas matérias num fundo branco, liso, e aí ele conseguiu realizar essa composição usando esse material mais viçoso, mais grudento, né? Não foi o único nesse estilo que ele utilizou, vocês vão ver, ele trabalha também com outros materiais nessas texturas. Aqui, por exemplo, o que vocês acham que é feito este material? Aí nessa obra chamada Paparazzi, o artista ele já criou essa composição usando xarope de chocolate, né? Isso é muito interessante, porque ele começou aí a observar que era possível criar arte usando materiais inesperados, né? Vocês já pararam para pensar em fazer um quadro usando xarope de chocolate, né? Aqui são parece aquelas coberturas que se colocam em sorvete. Eu acho que vocês já tinham pensado nisso. Então, ele criou essa obra, tá? Outra obra que eu vou mostrar para vocês. Esse aí é um personagem conhecido na política que se chama Che Guevara. Adivinhem o que é esse material que ele criou? Esse aí tá mais difícil.
essa composição ela foi feita a partir de feijão enlatado. Vocês já imaginavam isso? Ele fez isso, não foi sem querer, tinha um propósito. O feijão é o alimento, a comida típica do lugar da onde pertence este personagem, que é na Cuba. Então ele utilizou o feijão para falar de um homem que é conhecido lá na Cuba. E como o feijão é o principal alimento lá, a comida típica desse lugar, ele pegou esse alimento para criar esse retrato, né? E ela não é um retrato pequeno, ela é um retrato grande, de mais de 1,5 metro. Vamos conhecer aqui uma outra obra. Essa aí foi uma série, e foi essa série que fez esse artista ficar famoso internacionalmente. Ela se chama Crianças de Açúcar e foi criada em 96. Esse aí, trabalho, ganhou uma repercussão muito grande, tanto pela forma como ele fazia, como ele fez as obras, tanto pelo significado delas, tá? Então, essa obra vai retratar crianças caribenhas que são de famílias pobres e que trabalham cortando cana-de-açúcar, tá? E assim tentar conseguir algum dinheiro para a sobrevivência. Então ele foi lá nessa comunidade, ele fotografou essas crianças e depois, utilizando açúcar, ele fez as fotografias deles. E isso tudo que vocês estão vendo, que é esbranquiçado, é açúcar. E ele foi apagando, retirando açúcar de algumas áreas e aí fazendo contorno, fazendo desenho dessas pessoas e que ele fotografou. Então, o açúcar aí ele vai ser uma referência muito importante e crítica, porque mostra que é a partir desse material que eles trabalham, né? E também fala um pouco sobre a doçura de ser criança, porque são crianças que têm um trabalho quase que escravo nesse lugar. E aí vem aqui a nossa obra, que eu quero muito mostrar para vocês, que a gente vai chamar de lixo extraordinário, que na verdade são uma série de fotografias em que o artista ele visitou um lixão em Gramacho, na Baixada do Rio de Janeiro, deu sanitário lá. Então ele visitou esse lugar várias vezes, conheceu as pessoas desse lugar que vivem procurando algum lixo, algum objeto reciclável e assim conseguir vender ou transformar e ganhar a sobrevivência, o dinheiro deles a partir disso. Então ele fotografou algumas pessoas e retirando objetos do próprio lixão, ele recriou de forma gigante, gente, as fotografias usando o lixo. Aqui, como vocês podem ver, tem a foto do rapaz que trabalhava no lixão e do lado a imagem que ele recriou, que ele organizou um grupo bem grande de pessoas para ajudar a montar essa composição. Então é uma obra fantástica, fantástica, porque tudo que vocês estão vendo aí foi retirado do lixão, foi jogado fora, né, por várias pessoas desse lugar lá do Rio de Janeiro. E aí ele recriou essas pessoas que trabalham lá catando o lixo das pessoas. Então é uma obra impactante, que chamou muita atenção, né, e ganhou muitos prêmios por isso. O documentário ganhou prêmio. E tudo que ele conseguia em dinheiro, o Vicky Muniz, ele dava uma parte para essas pessoas do lixão, para a organização lá desse lixão que trabalhava. Então, ela teve uma importância social também, além de uma questão reflexiva, né, e importante dessa reutilização desse lixo todo. Fantástico. Cara, nunca imaginei uma obra de arte. E aí, vocês curtiram esse artista? Bom, agora é a vez de vocês. Ao invés de pegar coisas da natureza, como nós estamos fazendo, né, nas aulas anteriores,
vocês vão utilizar coisas que geralmente são descartadas e jogadas fora, como por exemplo fios diferentes, botões, alguns papéis diferentes. Vocês vão utilizar esses recursos para criar uma mandala, tá? Então eu espero e aguardo essa atividade de vocês e espero que seja bem divertido também de fazer. Até a próxima aula. Beijão, tchau!